Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, e vamos ler daqui 2 versículos, 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar aos nossos corações, vem falar especialmente ao meu coração. Estamos todos em obras, inclusive eu. Nenhum de nós do lado de cada eternidade está pronto, estamos sendo aprontados pelo Espírito de Deus. Que o Senhor fale no dia de hoje aos nossos corações de uma maneira viva, de uma maneira real e de uma maneira direta a cada um de nós. Que nós possamos ser ministrados pelo Teu Espírito naquelas áreas específicas em que todos nós ainda precisamos de transformação. E que o Senhor venha com toda liberdade aos nossos corações, fazendo assim, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o culto de hoje está sendo oferecido pela nossa irmã Rosângela, oferecido em ação de graças pelo livramento de Deus dado a Natan, filho dela. Ele foi atropelado, ele estava andando de bicicleta, sofreu um atropelamento, não teve consequências muito graves, mas ele se machucou, tem estado bem dolorido, e que nós agradeçamos ao Senhor por esse livramento tão grande que o Senhor deu ao filho da serva dele, em nome de Jesus. Meus amados, a mensagem de hoje é uma santa chamada à comunhão com o Senhor. E eu não estou falando apenas de igrejismo, estou falando daquela comunhão estreita que precisamos ter com o Senhor, chamando Deus para as nossas encrencas, chamando Deus para que nós possamos ser ministrados por Ele em todas as áreas das nossas vidas. E a gente tem repetido isso inúmeras vezes: não há um de nós do lado de cada eternidade que esteja pronto. Estamos todos nos aprontando para aquele dia glorioso, quando nos encontraremos com nosso Senhor e Salvador. Muitos cristãos têm deixado de congregar e estamos vivendo um tempo de muitas invencionices, e essa tendência tem adentrado as igrejas cristãs, fazendo com que muitos se afastem dos guetos eclesiásticos em busca de atrativos. Lamentavelmente, os frequentadores de muitas comunidades deixaram de olhar a santa palavra de Deus como regra única de fé e prática. Hoje é preciso converter os que se dizem convertidos. Então, que nós possamos nos colocar diante de Deus, não como fiscais da vida do irmão, mas como fiscais, sim, da nossa própria vida. Que nos deixemos ministrar, que nos deixemos tratar pelo Espírito de Deus. E isso nos leva a algumas reflexões a respeito desse assunto. Em primeiro lugar, o autor de Hebreus chama a atenção dos seus leitores para o incentivo recíproco da prática do amor e das boas obras.
ele ainda traz uma ordenança severa para que não deixem de se congregar, como é o costume de alguns. O culto tem sido trocado por muitos atrativos, por muitas atrações, jogos, novelas. São inúmeros os atrativos. Salvo em casos especiais, como enfermidades, por exemplo, nada pode nos roubar o precioso tempo de adoração em comunhão. É em comunhão, é no corpo, que as bênçãos do Senhor, elas são ordenadas. Isso é sério demais. E quando eu trago essa palavra, eu não estou dizendo tudo isso para que você lote esse lugar. Vá para a igreja mais próxima da sua casa. Congregue-se. Busque a presença de Deus. Ore em comunhão. Clame ao Senhor de todo o seu coração, pedindo que o Senhor entre naquelas áreas específicas de sua vida que precisam de um toque de Deus. E eu quero repetir pela 70ª vez. Todos nós, do lado de cada eternidade, precisamos experimentar isso. Nenhum de nós, começando de mim, nenhum de nós está pronto. Precisamos ser ministrados pelo Espírito de Deus diuturnamente. É no corpo que nos fortalecemos uns aos outros. Em segundo lugar, o autor de Hebreus ainda faz a sua exortação, lembrando aos seus leitores que o dia do Senhor se aproxima. E se naqueles dias ele já tinha essa consciência da proximidade do dia do Senhor, do dia da segunda vinda do Senhor, façamos ideia hoje. Onde seremos encontrados naquele dia glorioso? Qual a desculpa que daremos ao Senhor para a nossa negligência para com o seu corpo, que é a Santa Igreja de Deus? Em terceiro lugar, a igreja é o corpo vivo de Cristo sobre a terra. E entender esta verdade é vital sob todos os aspectos. A igreja é um organismo vivo, não uma instituição humana ou uma construção de pedra e cal. Não é disso que eu estou falando. Há uma tendência pós-moderna de substituir a junção dos cristãos ou sua comunhão por outros atrativos importados do mundo. São palcos com luzes fosforescentes, igrejas pretas. São artistas do pop gospel que se apresentam com cachês altíssimos em muitos lugares. São eventos cheios de novidades. E haja novidadeiros de plantão. O mundo adentrando as igrejas locais para atrair os crentes, ovelhas ou bodes entediados. Um antigo sermão de Charles Spurgeon, pregador do passado renomado, cujo título é Alimentar as Ovelhas ou Entreter os Bodes. Uma vez uma pessoa me perguntou por que os cultos lá na igrejinha que a senhora pastoreia, por que as mensagens são tão rápidas? Eu disse, porque não é uma novela. Se fosse uma novela eu passava não sei quantos capítulos falando 1 hora, porque normalmente os capítulos das novelas duram em torno de 1 hora, quem assiste gosta. Mas o propósito é que as mensagens sejam curtas e objetivas e que você saia daqui sabendo aquilo que você ouviu. E aquilo que foi ouvido, que foi pregado, reverbere no seu coração, na sua mente, no seu espírito, que na hora de você ir se deitar, você se lembre daquilo que você ouviu. E nada pode substituir isso, nada. Que fiquem as ovelhas e que os bodes vão baixar noutra freguesia. São as
ovelhas que querem ser alimentadas com o genuíno alimento espiritual. Minha mãe costumava usar uma expressão, os antigos usavam muito. Quando nós estamos aqui, todos nós pastoreamos uns aos outros. Presta atenção na necessidade do irmão, presta atenção àquilo que o irmão está vivendo. Seja gentil, seja cuidadoso com aquele irmão. Claro que há aqueles que querem só se aproveitar, entram dentro das igrejas cristãs com o propósito de ser beneficiados e nunca para beneficiar. E minha mãe costumava dizer que um amigo bom ajuda o outro, mas tem aqueles que só querem ser o outro a vida toda. Ajude o irmão. Abrace. Muitas vezes tudo aquilo que o irmão, a irmãzinha está precisando é um abraço carinhoso, um abraço caloroso, um abraço acolhedor. Muitas vezes você não sabe aquilo que ela vivenciou quando saiu de casa. Você não sabe aquilo que tem tirado o sono daquele irmão, daquela irmã. Seja benigno, compassivo. Deixe-se usar pelo Espírito Santo de Deus de um modo vivo, de um modo especial. Em quarto lugar, há 3 colunas que sustentam a Igreja de Cristo. Primeira, a pregação da palavra. Segunda, a oração. E terceira, a comunhão dos santos. A igreja só é igreja de fato quando os santuários individuais se juntam para adorar. Isso é sério demais. Faz mais de 40 anos que eu estou andando no caminho. E eu glorifico demais a Deus, porque apesar de mim e de todos os demais pesares, um dia Ele me alcançou com a sua graça misericordiosa. E eu sofri todas as, como é que eu posso dizer, meu Deus, todas as agressões e todas as críticas que vocês possam imaginar, e talvez nem possam, pelo fato de um dia ter sido alcançada pela graça de Deus. Sou de uma família de padres, freiras, e um lado muito místico, de uma mistura muito grande de catolicismo com espiritismo, enfim. E passei a vida cercada de cristãos evangélicos que estavam sempre trazendo uma palavra que era rejeitada por mim, por toda a influência familiar. Mas eu queria dizer uma coisa a vocês. Quando Jesus tem um propósito na vida de alguém, pode ficar certo que aquele propósito será cumprido. Nada pode impedir o trabalhar de Deus. Eu cheguei ao ponto de ser rejeitada por muitos da família, a começar por minha mãe, que nunca chamava meu nome, eu já contei isso aqui, e ela dizia: pronto, era somente o que faltava, essa coisa inventar, de virar nova seita. Glória a Deus por isso. E eu glorifico demais a Deus, porque um dia o Senhor me alcançou, um dia o Senhor me encontrou, e que o Senhor levantou grandes instrumentos de Deus na minha vida. Mesmo apesar de, no meio dessas pessoas que se diziam crentes, eu convivi com uma que só a misericórdia de Jesus.
e conseguir superar aquela oposição tão violenta. E mais uma vez quero dizer a você, quando Deus tem um propósito na sua vida, é melhor se render logo. Dói menos. Que nos deixemos ministrar pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor quer tratar inclinações. O Senhor quer tratar determinadas posturas nas nossas vidas. E Ele não agride. Ele vai permitindo que você enxergue aquilo que precisa ser transformado em você. E a palavra de hoje é uma palavra para cada um de nós. Nenhum de nós está autorizado a estender o dedo, colocar o dedo em riste na cara do outro para apontar os erros do outro. Que esse dedinho aponte para nós. Quanta coisa precisa ser mudada ainda em nós. Estamos aqui na olaria de Deus. O santo oleiro está trabalhando. Facilita as coisas. Repito, dói menos. Jesus disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Por outro lado, é no corpo, na comunhão dos santos, que as bênçãos do Senhor são ordenadas. Orar em comunhão e adorar em comunhão são práticas insubstituíveis. A igreja não é um museu de santos, mas um hospital de pecadores, convalescendo de uma doença mortal chamada pecado. Estamos unidos pelo vínculo da cruz de Cristo, sendo tratados até que amadureçamos. Cristão maduro, Deus escolhe. Doidinha para ficar madura estou eu. Que a graça do Senhor nos assista. Já passei momentos extremamente difíceis que eu disse: meu Deus, me sustenta nisso, porque se isso acontecer eu não vou aguentar. E estou aqui. Sou eu? Não. É na minha força? Não. É na força de papai. Ele tem me sustentado com a sua mão direita fiel. E eu glorifico demais a Deus por Ele ter me alcançado. Eu glorifico demais a Deus pela vida de cada um de vocês, que tem estado comigo ombro a ombro, mesmo apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os pesares, estamos juntos nessa trilha rumo à eternidade. Que a graça nos assista, que a graça nos sustente, em nome de Jesus. O que é que essa brevíssima mensagem deixa para nós no dia de hoje? Em primeiro lugar, quando a palavra de Deus deixa de ser atrativo e as comunidades precisam recorrer a estratégias mundanas para atrair adeptos, tem alguma coisa errada nos depósitos espirituais daqueles que se dizem crentes. E em segundo e último lugar, é bom procurar onde estão os vazamentos dos nossos depósitos espirituais e tratar de consertá-los antes que seja tarde e as vidas sofram enchentes de aflições. Sim, porque quando isso acontece, num instante, os templos ficam lotados de crentes fervorosos, entre aspas. Que a graça do Eterno, ela visite os nossos corações no dia de hoje. Que você saia daqui, ou que cada um de nós saia daqui, se deixando ministrar por tudo aquilo que o Espírito trouxe para nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar por vocês.